Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora. Renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi no Ie aqui no canal do YouTube. Que alegria poder novamente, iniciar aqui essa atividade da educação da vida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixem aqui no chat para nós de onde você está participando, qual a sua regional. Se você puder também, deixar aí o seu joinha, o seu like para nós, diga de qual regional você é, se você é educador, se você atua na educação, ou se não, qual sua área de atuação, Hoje nós teremos uma roda de conversa bastante significativa, bastante importante, com o tema, da construção da convivência respeitosa na escola. Olha que tema fantástico, gente? E nós teremos aí duas grandes convidadas para essa roda de conversa. Então, vamos trazer as nossas convidadas, iniciando com ela, que é membro da Comissão Executiva Central da Associação Pomba Branca da Seiichi no Ie do Brasil, Maria Dalvaneide Oliveira Araújo. Muito obrigada, gratidão imensa, de estar aqui com todos vocês. Preletor Luiz, muito obrigado pelo convite e vamos à nossa roda de conversa. Isso mesmo, preletora, a gente que já antecipa, e agradece a sua visita aqui nos educadores. Muito obrigado, viu? Teremos também a participação dela, que também é membro da Comissão Executiva Central da Associação dos Educadores da Seiichi no Ie do Brasil, preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá, Luiz, Dalvaneide, querida, que prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente conversar um pouco, Eu quase não gosto de falar, então falar com vocês, assim, é um privilégio. E olá, para os queridos amigos que nos acompanham, que estão aí em casa, que estão sempre, prestigiando as atividades aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes, com essa oportunidade de estarmos juntos hoje. Escrevam para nós aqui no chat, a gente vai vendo quem que está presente, de onde está, e a gente já vai fazendo aquela festa, sentindo todo mundo bem pertinho. Então, muito obrigado, Bom, então, muito bem representado aqui, por essas duas leitoras maravilhosas, fantásticas, Vamos, então, iniciar essa nossa primeira rodada,
a respeito desse tema muito importante, onde a gente vai ter a oportunidade de debater um pouquinho aí essa questão dessa convivência respeitosa na escola, né? Queria iniciar aqui, então, né, fazendo aí uma provocaçãozinha em relação à profissão professor, né? Porque a gente sabe que não é uma relaçãozinha muito fácil, mas como o próprio nome, né, da roda de conversa fala, a gente tem que construir essa relação respeitosa, né? Então, queria iniciar passando a palavra, né, para a primeira rodada aí, com a nossa convidada especial, preletora Dalvaneide, diretamente de Recife, com esse... Aliás, Recife não, Olinda, né? Linda. Ai, que delícia. Com esse sotaque delicioso. Gratidão imensa, preletor Luiz, a honra enorme estar aqui, né, com esses dois preletores, dos quais eu sou fã, número 1, né? Sigo todos os dois aí, profissão professor, né? E nessa construção de um relacionamento, né, que seja respeitoso. Eu gostei muito de ter, porque tem essa colocação. Não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento respeitoso. Nós sabemos, olhando de maneira fenomenicamente, que ser professor no nosso país, eu não posso falar em outros países, porque vamos fechar um pouco, senão a gente vai abrir demais. Né? No nosso país, nós temos, historicamente, a profissão de professor tem vindo muito na questão da competitividade. A gente chega em sala de aula, quando tem qualquer festa na escola, existe sempre aquela competitividade, né? Entre o primeiro ano A e o primeiro ano B, né? A turma da manhã, a turma da tarde, e isso já é, na verdade, reflexo do que a gente vê indo para fora da escola. A avaliação de larga escala que a gente passa aí, né, a Prova Brasil, todas essas provas que a gente tem como avaliação de larga escala, o Enem, ele também traz essa competitividade, né? Qual a escola que consegue aprovar mais no Enem, né? Qual a melhor nota no IDEB? Então, isso é de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então, como conseguir construir essa relação, né, mais respeitosa? Isso é a gente entender que a escola ela é feita por pessoas. Né? Ela não é feita por paredes, ela não é feita por números, ela é feita por pessoas. E aí, quando a gente chega na Seichonoye, que a gente entende as leis mentais, né, de que o ambiente é reflexo da nossa mente, fica menos doloroso, né? Fica mais fácil a gente pensar nessa construção mais respeitosa, porque a gente percebe que não adianta eu querer brigar com a avaliação de larga escala, não adianta eu querer brigar com a competitividade que tem dentro da escola, mas adianta sim, quando eu cuidar do meu estado mental, né, da minha serenidade, aí as coisas acontecem de maneira mais natural, né? Mas, como você disse, preletor Luiz, é um desafio a profissão professor por isso, né? Só dando mais um exemplo, para passar aí adiante para nossa amiga, eu gosto muito de comparar a educação com a saúde, porque, na verdade, elas, no nosso país, elas surgiram juntas. Né? O primeiro Ministério da Educação era Ministério da Educação e Saúde. Então, são irmãs gêmeas ali. Né? E quando a gente vê a saúde, por exemplo, se tem alguém que está com um problema de saúde que o médico não consegue identificar qual seria o diagnóstico, qual seria a solução, ele pede ajuda aos companheiros, né? E aí faz uma junta médica para poder descobrir qual é aquele diagnóstico, para fechar aquele diagnóstico. Na educação, a gente não faz isso. Se a gente tem um estudante que tem uma certa dificuldade, principalmente se for na rede privada, raramente a gente vai procurar um colega ou fazer uma junta de professores para tentar fechar aquele diagnóstico, porque meio que parece que é como se eu fosse incompetente, né? Eu não estou conseguindo fazer esse menino, alfabetizar esse menino, então é incompetência do professor. Mas isso vem historicamente sendo construído. E a gente tem trabalhado muito para desconstruir esse conceito. Né?
E a Seichonoye, ela vem com isso, né? Com essa desconstrução desse conceito. Quando ela diz, eu sou filho de Deus, o meu estudante também é filho de Deus, todos que estão na escola são filhos de Deus, então já tira o poder e a culpa de cima de mim e coloca todos no mesmo nível, né? Todos nós somos filhos de Deus e podemos sim desenvolver a potencialidade desse estudante de maneira coletiva, né? Então é um pouco por aí, né? Mas o que é que você me diz, Fernanda? Eu estou adorando te ouvir. Eu ficaria aqui ouvindo, que delícia, né? E estava aqui você falando, e eu lembrei, eu não lembro o nome do autor do texto, mas vocês vão, acredito que muitas pessoas em casa vão se lembrar também, que era aquele texto de quem que é a bola da vez? Com quem que é a bola da vez? De quem que é a responsabilidade da educação? E vai passando, que nem se fosse uma batata quente, vai passando. É do Estado, é do professor, é da escola, é do pai, né, é da saúde, de quem que é? E vai jogando de um para o outro. Então, esse texto a gente já até brincou, né? Quem já fez algumas dinâmicas, por isso que eu estou falando, talvez algumas pessoas se recordem, que ela retrata um pouco desse quase que um consciente coletivo aqui da educação, né? Em vez da gente fazer essa junta médica que você falou, unir as forças, né? Para tentar entender qual é o melhor caminho, entender às vezes o que se passa com aquela comunidade, às vezes nem é só com a criança, né? É com aquele contexto. A gente fica, se não estiver atento, né? Passando a bola. Não, o problema é daquele professor, aí muda, vamos pensar que a gente está olhando para um aluno. O problema é o aluno. Então ele não se dá bem com o professor, né? Então o problema é o professor, muda de sala. Daí vem a família, não, o problema é a escola, muda de escola. O problema é, muda de período. E, em vez da gente assumir que, é de todos nós, né? Todos nós podemos colaborar, como podemos fechar os olhos. Então, você estava aqui comentando e eu lembrei desse texto, né? Que retrata como a gente pode, se não estiver atento, né? Lidar com as situações na educação, que é ir jogando para o outro. Ou a gente pode fazer o contrário, né? Refletir e assumir daquilo que é da minha responsabilidade, o que eu posso fazer, né? Eu estou dando o meu melhor, então se eu sou a professora, eu estou fazendo o meu melhor, o que eu vou trocar informação, né? Se eu estou lá na orientação pedagógica, o que eu vou fazer? Se eu sou a mãe, eu estou colaborando, estou fazendo a minha parte. Se todo mundo tiver este pensamento, acredito que a gente vai mudando um pouco, né? Em vez de empurrando para o outro, todo mundo vai tomando as rédeas, né, da situação e colaborando, que é o mais importante. Não sei se faz sentido aqui, mas foi o que, na hora que eu estava te ouvindo, me remeteu, né, a essa questão que a gente trata tantas vezes, né, de não empurrar de um para o outro, mas sim da gente acolher e se apoiar na busca, né, de resolver, às vezes, algum problema, dessa convivência, né? Perfeito, perfeito. Não, colaborou bastante aqui, sim, porque eu acho que quando a gente pensa no coletivo, né? Acho que da sua fala, Fernanda, acho que a frase, assim, né? A palavra que me saltou bastante os olhos, assim, é a questão do pensar no coletivo, né? O professor José Pacheco, ele fala muito disso, né? Que a gente ainda está muito no eu, eu, eu. Isso. E ele fala, vocês têm que sair do eu, a gente tem que partir para o nós, né? O que é bom para nós, o que é bom para todo mundo, né? O que agrada a todo mundo. Mas olha só, eu queria aproveitar, né? Também já engrossar um pouco aqui a nossa prosa, né? E eu me lembrei que eu dava aula numa escola, tinha 1.200 alunos, ela era a escola preferencial aqui do bairro onde eu moro, em São Paulo. E um dia uma professora, sabe, da Vaneide, Fernanda, ela inconformada com o respeito que os alunos da escola tinham por mim,
ela me perguntou, professor, por que esses alunos te respeitam tanto? Você não é professor dos 1.200. E aí eu, ao invés de responder a pergunta dela, eu fiz uma pergunta para ela. Professora, você tem certeza que você quer ouvir essa resposta? Né? A gente dá a oportunidade do outro, né? Querer ou não ouvir. E ela disse, não, quero ouvir sim. Eu falei, então, professora, sabe por que esses alunos me respeitam tanto? Por 2 motivos. Primeiro, eu me respeito. Segundo, eu também respeito esses alunos. Aí eu falei para ela, você sabia, professora, que aqui na nossa escola eu fui alfabetizadora a vida inteira, né? Embora já tendo graduação universitária, eu não quis abrir mão da alfabetização. E eu falei para ela, você sabia, professora, que tem alunos aqui na nossa escola que sexta-feira é o último dia que ele faz a alimentação, ele vai se alimentar de novo só na segunda-feira, né? E comecei trazendo para ela, né? Então, eu me lembrei dessa questão, assim, bastante importante, porque a educação da vida, ela fala, né, que o respeito, ele é uma via de mão dupla. Tem professor que quer ser respeitado, mas não se dá o respeito. Como tem aluno também, né? Então, por isso que é a construção, né? A gente está em constante construção. É bem... Preletor Luiz, você me fez lembrar uma situação, né? Porque como formadora de professores, né, eu viajo muito, né, por muitos municípios, inclusive para outros estados, e eu já vi, não foi uma vez ou outra, mas isso infelizmente parece ser comum, não é normal, mas é comum, disso que você está trazendo, de que tem estudantes que da sexta-feira que ele sai, ele não tem mais, né, praticamente o que se alimentar. E essa questão do respeito, eu encontrei uma vez uma estudante que ela era extremamente agressiva, né? Ela era muito rebelde, tido como aquele aluno rebelde, mas a agressividade e a rebeldia dela era sempre para a direção da escola, né? E a pessoa da cantina. Não era com os professores, não, ela levava um pouco para dentro da sala de aula com os colegas, mas principalmente para essas 2 figuras. E depois, quando a gente foi tentar identificar o que é que estava acontecendo, né? Por que ela era tão rebelde assim? Só por curiosidade, tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo lá. Que a gente estava lá, na verdade, implantando metodologias ativas, né? Inovação pedagógica, mas eu tive curiosidade de saber. E aí eu soube que todos os dias ela chegava com a caixinha de sorvete para levar a sopa, que normalmente era para levar a merenda, né? Normalmente era sopa, né? Ou arroz com salsicha, sempre era uma merenda mais reforçada. Levar aquela merenda para casa, porque essa merenda ia ser o jantar da família e o almoço do outro dia. E muitas vezes ela chegava e entregava a vasilha e a pessoa da cantina devolvia, a merendeira devolvia para ela dizendo que não sobrou, quando na verdade sobrou. Mas como era sopa, e era uma sopa muito gostosa, estava lá para a coordenação, para a direção, levar para casa, e não para ela. Né? Então, assim, ela via que estava lá com o nome, então ela ficava revoltada, indignada, porque sabia que aquelas pessoas tinham condição de comprar pelo menos um pão com ovo, e ela não. Ela, os 2 irmãos, mas a mãe não. Dependia daquele alimento para jantar num dia e almoçar no outro. Quer dizer, como não entender a revolta dessa criança? Como não entender a indisciplina dessa criança? Isso está mais do que ligado na questão da necessidade básica. Né? A gente diz, é uma criança conflituosa. Ela não é que ela seja conflituosa. Ela pode criar conflitos porque ela já vive o conflito. Né? No conflito do ser. Como viver dentro de uma situação como essa? E aí não era, na verdade, nossa intenção, mas a gente terminou levando isso, né, como um caso para a própria escola pensar. Né? Mas não é obrigação da escola alimentar para além das portas da escola. É sim, é sim.
A alimentação escolar, ela existe desde a década de 40, e foi exatamente porque se identificou, né, a política da alimentação na escola foi exatamente porque se identificou naquela época que as crianças não conseguiam aprender o suficiente porque faltava essa alimentação, né? Porque muitos, inclusive, eram desnutridos. E com o passar do tempo, aí no final da década de 90, especificamente no início do ano 2000, ela entra como uma política pública, inclusive para além dos muros da escola. Uma grande prova disso é que na pandemia a escola pública ela teve que mandar, né, a feira, a cesta básica, alimento para casa, porque ela estende para além do muro da escola, porque ela percebe que não adianta a criança se alimentar bem na escola se em casa ela não tem um bom alimento. Então, por isso que ela vai para além do muro da escola. Então, tem sim. A gente tem que ter essa visão do ser humano integral. Você me trouxe isso me veio, sabe, muito forte. Isso pode ser um gerador de conflitos. E por que não a gente colocar isso? É a falta de ver o outro como minha extensão. É a falta de ver o outro, eu e o outro somos um, como a gente tanto aprende dentro da Seichonoye. Se eu percebo que eu e o outro somos um, é a gestão da escola com essa criança, a coordenação com todos nós. Não é eu e o outro somos um, eu não sou só uma com o Luiz e Fernanda, porque eu amo os dois, não. Que eu amo, viu? Mas com todos, com aqueles que também são diferentes de mim. Né? Eu e o outro somos um. Até com aqueles que a gente mapeia e coloca como marginais, né? Que é o que vive à margem da sociedade. Eu e ele também somos um. Verdade. O que acontece com ele também me afeta e eu tenho essa responsabilidade, pelo menos para orar por essa pessoa, né? Mas eu tenho alguma responsabilidade, porque vivemos numa rede, né? Vivemos numa teia, ninguém vive só. Né? Falo demais, né? Não, os nossos pensamentos eles vão se construindo, né? A gente vai um complementando a ideia do outro, buscando na memória situações que, essa como a que você trouxe, por exemplo, Dalvanei, de que, é inconcebível uma questão como essa, né? Eu também, certa vez, fui muito criticado pelos meus colegas professores por uma ação que eu fiz. Eu estava dando aula para uma série de 4º ano, né? Na época não existia ainda o 5º ano, e tinha um menino lá, ele era quase da minha altura, assim, bem grandão, sabe? Ele já estava há uma semana sem tomar banho. E aí todo mundo dizia assim, né? Ai, aquele fedido, e se referia a ele com cara de nojo. E eu falando, olha, gente, aí na manhã, se ele não chegar aqui na escola de banho tomado com roupa limpa, eu vou fazer isso. Não fiz. Peguei aqui em casa um tênis que eu já não usava mais, uma roupa. Cheguei na escola, botei uma pessoa para ficar com os meus alunos e fui com ele até o banheiro. Eu falei, olha, vem aqui. Levei ele no banheiro da escola, lá tinha chuveiro no banheiro dos alunos, ele tomou banho, eu levei uma toalha, ele se enxugou, eu coloquei uma roupa minha que eu não ia usar mais, mas eram roupas boas, claro. Peguei toda a roupa dele, coloquei numa sacolinha plástica, entreguei na mão dele, falei, olha, leva para sua casa e fala para sua mãe que eu te dei de presente essa roupa que você está levando para casa. Nunca mais esse menino chegou na escola sem tomar banho. O exemplo, né? Então... O que adiantava você ficar, né? Ah, que mau cheiro, não sei o quê. Tem que ir lá fazer alguma ação, né? Tem que ir lá. Ver que o outro realmente é minha extensão. Então, o que eu faço por mim? Eu tenho que fazer por ele. Né? Eu tenho que fazer por ele. E isso é uma construção, né, respeitosa. É uma construção respeitosa. Eu adorei ter essa palavra respeitosa aí no meio, sabe? Mostrando a convivência respeitosa dentro de uma escola. Não é verdade, Fernanda? Eu estou aqui adorando. Eu estou adorando o que eu vi. Mas é verdade, essa convivência, né, respeitosa. A gente fala que a escola
é uma extensão da sociedade, ou a gente pode entender que é onde a criança começa a exercitar a sua cidadania, então é ali que a gente tem que estimular, né, essa convivência harmoniosa, respeitosa, e muitas vezes a gente confunde a pensar igual, agir igual. Isso. Né? O outro não precisa ser igual, não precisa ter o mesmo gosto, não precisa gostar das mesmas coisas para que eu o respeite. Então, hoje a gente se fala muito, né, de trabalhar esse lado socioemocional, de se trabalhar a empatia, que na verdade é entender isso, é entender primeiro se conhecer, né? Olha, o que eu dou importância, como que eu reajo, como que eu lido quando uma coisa não sai exatamente como eu quero, né? Porque se eu desconheço a criança pequena, ela faz o quê? Ela agride, o pequenininho morde o amigo que pega, até ele ir aprendendo a lidar com isso. Então, se a gente vai aprendendo a se conhecer e a conviver com o diferente de uma forma respeitosa, certamente a gente vai levando isso, né, para além dos muros da escola, porque a escola ela não é aquela ilha isolada, a gente estava falando o contrário, né, agora, da influência da gente trocar e conversar, mas a gente também leva isso para casa, leva isso para fora. Então, aprendendo a conviver, e ali é onde a criança começa a aprender. Né? Se a gente pensar na educação infantil, é ali que ela vai começar a aprender, a trocar, a respeitar, a conviver. Só que isso parte também da forma como ela é tratada e é vista. Então, isso que a gente está trazendo, entender a pessoa como um todo, né, como um ser, o quê? Bio, psico, social, espiritual, quer dizer que ele carrega tudo isso. E ele é influenciado e influencia. Então, aquilo que eu penso sobre o outro, que é o que a gente está falando, né? Eu e o outro somos um, o outro é o reflexo da minha mente. Então, a forma como eu enxergo aquela criança, aquela comunidade, aquela sala de aula, aquela família, ela vai refletir na minha relação com ela e vice-versa, né? Vai refletir no comportamento. E às vezes a gente pensa, nossa, é muito fácil respeitar vocês dois, porque vocês é aquela coisa, eu amo, e a gente se trata bem, a gente tem muitas coisas em comum, muitos valores parecidos. O difícil é quando esses valores são diferentes. Mas não quer dizer que por ser diferente, que eu tenha que concordar com tudo que a pessoa faz, isso é uma outra coisa, mas que eu não vá respeitá-la, né? Respeitá-la como? Gente, eu posso não concordar com as atitudes, mas respeitar o Filho de Deus que ela é. E talvez esse seja o grande desafio, não só da educação, como da nossa vida, né? Como que eu respeito, né? Enxergo o Filho de Deus dentro do outro, que no comportamento às vezes não está demonstrando que ele é esse Filho de Deus. Eu não estou enxergando naquele comportamento. Esse talvez seja a parte mais desafiadora para nós, né? Fernanda, você falando agora, eu me fez lembrar exatamente a palestra, né, que eu dei ligando esse tema, que eu comecei fazendo essa pergunta, assim, qual o papel, qual a função social da escola? Qual a função social da escola? Se a gente for para os teóricos, tem várias linhas de pensamento. Sim. Mas se a gente for para dentro da lei, da própria LDB, ela traz lá que a educação básica, que a educação básica vai desde a educação infantil até o ensino médio, né? O papel da educação básica, ela tem 3 linhas de atuação. A linha do desenvolvimento da cidadania, né, da questão das relações sociais, do mundo do trabalho, né, e dar continuidade aos estudos. Então, faz parte do papel social, da função social da escola, preparar, desenvolver esse estudante para a sociedade. Né? Então, eu vou desenvolver o estudante para a sociedade de que forma? Fazendo ele ser mais violento e revoltado, porque eu pego o único alimento que ele tem para levar para casa e como,
porque eu crio competitividade desleal, né? Porque eu finjo que ensino e ele finge que aprende. Que tipo de sociedade eu estou criando, né? Estou desenvolvendo a partir do meu estudante. Então, é sim, né? A função social da escola é sim, o desenvolvimento desse estudante, né? Mas o que é escola? Aí, se vocês me permitirem, eu queria dizer um poema que eu acho fantástico, Oba! que fala o que é escola, né? Que diz assim: escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceito. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o estudante é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer. Fazer amigos, educar-se, ser feliz. E por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Isso é um poema de Paulo Freire. Lindo. Que é a escola. Então, a escola é gente. Se Que a escola é lindo. gente, né? Professor é gente, coordenador é gente, tudo é gente. Eu comecei, eu conto essa história lá na palestra, quem assistiu, né? A palestra foi hoje, no horário da tarde, viu que teve uma escola no município, aqui no agreste do estado, que quando a gente chega lá, a partir do programa que eu faço parte lá da Federal, quando a gente chega lá, essa escola era considerada a escola de maior conflito, de maior violência que tinha dentro do município. E realmente era, né? Mas porque as pessoas não se viam como gente e nem via que estava trabalhando com gente. E eu me lembro que a gente começou trabalhando com os estudantes e com os professores. A primeira coisa foi esse poema. Até você conseguir identificar, né? Você se vê como gente? O que é gente? A gente sente, gente sofre, gente tem dia que está estressado, tem dia que está alegre. Gente gosta de gente, né? Gente não gosta de ficar sozinho. Se gente não gostasse de gente, todo mundo ia adorar uma solitária numa cadeia. Por que é que as pessoas não gostam? Porque gosta de gente. Então, quando a gente vai aí a gente vai se desarmando, né? E vai vendo, realmente eu gosto de gente. E aí a gente vai vendo que o que o outro está refletindo, eu estou reconhecendo no outro como conflituoso, como uma pessoa que me perturba, aquele professor que... Né, eu estou reconhecendo, porque eu já conheci pela primeira vez isso dentro de mim. Aí conheci onde? Aí vai, né? Aí é na hora que a gente entra com as orações do perdão da vida, né? Oração de perdão para papai, mamãe, filho, irmão, pai, sei lá, né? Mas a gente vai conseguindo se identificar, como bem disse Fernanda, se conhecer. E aí ver que é possível, sim, a gente construir essa relação respeitosa, porque eu me respeito, como disse o preletor Luiz, né? No momento em que eu me respeito, eu respeito o outro. Se eu estou faltando com respeito com o outro, eu também estou faltando com respeito comigo mesmo, né? E respeitar, como disse a diretora Fernanda, não é concordar. Eu posso até nem concordar, mas eu respeito. Eu tinha uma amiga que dizia assim, quando a gente trabalhava numa escola, que ela dizia assim: eu não preciso não preciso acatar o que o outro me diz como sendo verdadeiro, né? Como sendo o caminho correto, mas eu preciso aprender a ouvir, até para poder entender se é ou não o caminho correto. E no momento em que eu ouço, eu estou tendo respeito, né? Eu saber ouvir, ter respeito. Eu não preciso concordar e ir lá cegamente, não. Porque às vezes as pessoas acham, como você bem disse, Fernanda, que viver harmoniosamente, né, é concordar com tudo com que o outro faz, com que o outro diz. Mas até para discordar, a gente tem que ter respeito. Né? Eu não discordo de Fernanda,
eu não discordo de Fernanda porque Fernanda é mais bonita do que eu. Não, eu discordo da opinião que Fernanda está trazendo, e aí eu tenho que ter exatamente os argumentos necessários, né? Lembrando que sempre tem que ser a visão do objetivo geral de uma escola, que é a aprendizagem do estudante, é a formação, né? O desenvolvimento daquele estudante. É por isso que existe diretor, é por isso que existe coordenador, para poder desenvolver, né, de maneira integral aquele estudante. E não para poder desfilar, né, o professor desfilar, o diretor desfilar como sendo as melhores notas. Não. Aquela nota que está ali do IDEB, aquilo representa o estudante. Eu digo isso porque muitas vezes acontece, né, lá na China, na China não, lá em Marte, né? Lá em Marte, aqui na Terra não existe, que às vezes a escola, para entrar na competitividade, ela maqueia esses números, né? Uhum. Ela maqueia, ela não reprova, ela não evade, né? A gente vê casos assim absurdos lá em Júpiter, né? Que alunos até que já partiram para o mundo espiritual e estavam lá como aprovado, porque o número de reprovado cai o seu número do IDEB, né? Então, pessoas que fez o Enem e que não ia passar de jeito nenhum, bota num curso lá embaixo só para poder dizer que passou e ter um número maior de aprovados. Não adianta isso, né? Isso não adianta. O que mais importa é realmente essa relação que é construída dentro da escola, né? É uma escola que é feita de gente, é mais fácil aprender, é mais fácil trabalhar, é mais prazeroso, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Amei o poema da Vaneide. Lindo, lindo, lindo. Eu também agora aqui estava fazendo uma retrospectiva na minha memória, né, dos tempos que eu alfabetizava, e sabe que eu costumava insistir muito com os meus alunos, que era assim, ó, ele já sabia ler e escrever e achava que já estava alfabetizado. E eu dizia para ele assim, ó, você sabe ler? Sei. Sabe escrever? Sei. Você sabe fazer as 4 operações básicas? Sei. Você respeita o seu coleguinha? Não. Então você ainda não está alfabetizado. Você respeita a merendeira? Você respeita o seu coleguinha? Você respeita o professor? A partir do momento que você passar a fazer isso, aí você vai estar, sim, 100% alfabetizado. Mas eu queria fazer uma pequena provocaçãozinha aqui com a Fernanda e da Alvaneide, né? Eu queria ouvir até um pouco a opinião de vocês em relação a isso que eu vou trazer aqui agora, e eu também não sei qual é a percepção de vocês, mas eu entendo e vejo um pouco que os estudantes, eles não são ouvidos. E eu penso que metade dos conflitos estariam resolvidos se eles tivessem mais vozes, né? Eles não são ouvidos. E aí, outro dia, eu fui discutir isso com uma colega professora, ela diz assim, mas eu escuto meu aluno. Aí eu fui observar, é assim, o aluno começa a falar, quando ele está na metade da frase, ela já interrompe ele, dizendo, não, você não entendeu, não foi assim, você disse que ouve ele, mas não deixa ele falar até o final, né? Então, queria ouvir a opinião aí de vocês um pouquinho em relação a isso. Eu acho, Luiz, acho não, né? A gente tem observado cada vez mais as pessoas não, a gente não ouve mais muito, a não ser que a gente fale, olha, Fernanda, para, escuta, né? A gente tem esse comando interno, escute, né? Rubem Alves já dizia, né? Você criasse um curso de escutatória, né? Porque os cursos de oratórias estão lotados, mas os de escutatória, será que tem o mesmo interesse? Felizmente, hoje se pensa sobre isso, né? Se fala da escuta ativa, da escuta empática, se percebe que o respeito começa com essa escuta. Só que a tendência é eu reproduzir com o outro aquilo que acontece comigo. Então, se a gente não tiver, né, atento, o professor não se sente ouvido, se sente cobrado, o que ele faz com o aluno? A mesma coisa. E fica aquele ciclo, o aluno daí não escuta o outro, né? Tem que ter aquele momento de estar aberto para escutar, de verdade. Porque o escutar depende de que eu
pare e fale, eu não tenho que dar uma solução, eu não tenho que dar minha opinião, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar, né? Além do ouvido, né? Eu tenho que escutar. O que ele quer me dizer? Por que ele está me trazendo isso? Né? Que é o que a gente estava trazendo do comportamento. O que esse comportamento em si quer dizer? Sim. Né? Então, isso começa com a escuta. Então, eu percebo que é verdade, a gente não escuta os alunos, se não estiver atento e aberto a isso, nem escuta o nosso par, né? Que eu digo os professores com quem a gente trabalha, se a gente não estiver atento, porque a gente vai. É por isso que o mestre Masaharu Taniguchi, maravilhoso, né? Enfatiza tanto a questão do viver o agora. Que se eu não estiver presente naquele momento da escuta, ou eu estou pensando, nossa, é mesmo, né? Isso já aconteceu comigo, olha, isso que ela está falando, já aconteceu. Aí eu já vou falar de mim, eu deixo de te ouvir e falo, olha, é verdade, comigo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou se eu já estou um segundo lá na frente, não preciso estar muito lá na frente, eu já estou buscando uma solução. E eu também deixo de escutar o que a pessoa está trazendo ali. Né? Então, a gente, em sala de aula, tem um pouco essa tendência, né? Como mãe também. Eu acredito que como pai deve ser igual, não sei. Porque o filho ou o aluno começa a falar, a cabeça da gente já vai na solução. Não, peraí. Então ele tem que fazer isso? Então ele não entendeu tal coisa? Seu aluno, né? Então, será que ele não prestou atenção na aula X ou eu não expliquei direito? Você já saiu da escuta e você já está se questionando. E a gente faz isso sem perceber. Então, sim, os alunos não se sentem, né? Assim, muitas vezes ouvido. Da mesma maneira que às vezes a gente não se sente também. Eu vou deixar a Dalmarine falar, depois eu quero dar um exemplo aqui que eu lembrei de uma situação bem legal. Aproveita. Então, vou aproveitar. Eu já vivenciei as duas coisas. Uma vez nos chamaram numa escola, não vou falar o nome, aqui também ia ser uma escola grande, numa comunidade carente, para fazer a palestra para os professores. E, sabendo que a gente era preletores da Seichonoye, fomos convidados para falar da educação da vida. Aí ficamos super contentes, né? Porque nós estamos procurando a gente para falar. Vamos lá, 3 preletoras. Eu não estou falando aqui os nomes, né, gente? Porque a gente costuma perguntar antes para as pessoas se pode, como eu lembrei agora, então não estou falando dos nomes. Fomos para essa escola, isso já tem vários anos, tá? Quando a gente chegou na escola, a escola estava toda trancada, fechada, murada, aquela coisa, né? Trancado mesmo. Foi difícil da gente perceberem que a gente tinha chegado para entrar. Entramos. E quando a gente entrou, a diretora chegou e falou: olha, levou a gente para a biblioteca, ali estavam os professores, e falou: olha, bom, pessoal, tá aqui esse pessoal, eu convidei eles para falar com vocês, porque se eles não derem um jeito em vocês, eu não sei o que vai acontecer com vocês. Então eu chamei eles aqui para darem um jeito em vocês. Daí uma olhou para a outra, a gente não sabia que a situação estava naquele nível. E a diretora trancou a gente lá dentro da biblioteca, junto com os professores, e fechou e deixou a gente lá. Porque ela dizia que a escola não era segura, trancou e largou a gente com os professores, como se fosse tipo um castigo, ter que ouvir a gente para dar um jeito nos professores. Quer dizer, ninguém estava ouvindo ninguém. Não estava ouvindo aluno, não estava ouvindo professor, era uma briga de professor com direção, porque ninguém se ouvia. E aí a gente foi com muito jeito, perguntando, falou, olha, a gente quer entender como que nós podemos ajudar, e fomos aos poucos falando, né, eles estavam de costa pra gente no começo, depois foram se virando, começamos a conversar, até que a coisa foi fluindo, e depois a gente conseguiu trabalhar mais um pouco lá, mas não foi assim o melhor caso de sucesso, porque aí foi um caso que a gente viu contrário, mas nós vimos também muitos casos da escola que abriu para essa escuta,
tivemos recentemente, né, em 2021, um congresso dos educadores, fruto dos trabalhos, nesse congresso foram apresentados muitos projetos que são frutos dos trabalhos realizados nos CEVs, Ciclos de Estudos de Educação da Vida, e a gente vê ali a educação da vida acontecendo na prática e transformando o contexto. Então, a gente tem que estar aqui gravado, inclusive no YouTube, depois vocês procurem aqui no canal oficial, a gente tem várias entrevistas, por exemplo, com a Elizabeth, agora fugiu o sobrenome, Luiz, que fez um trabalho muito grande na escola em Santos, ouvindo os alunos, abrindo para essa escuta, né? O que eles querem, ouvindo os professores, e dizendo que isso é um trabalho contínuo, não é porque eu ouvi uma vez que o trabalho está realizado, né? É um trabalho de continuidade, de estar ali presente. Aqui em Santo André também a gente teve o banner, a apresentação do trabalho da ETEC, Júlio de Mesquita e Santo André, que eles fazem esse trabalho de escuta com os alunos, né? É livre, os alunos se inscrevem para participar, e o trabalho é essa roda de escuta, do aluno ser livre para falar, como ele se sente, expor seus sentimentos. Então, são vários. O Alessandro também trouxe para nós. Então, a gente tem vários casos aqui que eu estou lembrando, que abriram para esse trabalho da escuta dos alunos, e de, a partir dessa escuta, construir um novo cenário, construir mesmo juntos, né, a escola, melhorar os relacionamentos. Então, cada um dentro do seu contexto, né, foi vendo essa transformação acontecendo. E se você for pensar o que foi o gerador da mudança? A escuta. Né? Às vezes, muitas vezes a pessoa fala, ela nem quer que a gente aponte a solução, mas ela quer ser ouvida. E essa escuta se leva para uma ação, né, para uma construção coletiva, gente, aí é melhor ainda, né? Aí a gente está falando mesmo dessa convivência respeitosa, né, harmoniosa, porque se vocês me escutaram aqui esse tempo todo, mesmo que você fala, Fê, eu concordo nisso, mas eu não concordo com aquilo, a gente já se sente acolhido e respeitado. Não é? O nome da professora, Fernanda, é Elizabeth Gonçalves Marques. Então tem aqui na nossa playlist de Educação da Vida, procurem, que essa está aqui no YouTube, tá fácil de assistir. É lindo, né, Luísa, essa entrevista que você conduziu com ela, mas contando essa ação dentro da escola, a transformação do ambiente escolar. Tem um exemplo concreto para a gente ver aí. Legal. Diga lá, Dalvanete. Isso tem o que a Setionoye fala, né? De ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, né? Então, você ter essa atenção. Mas, Fernanda, você falando e eu pensando aqui, né? Como como essa questão da empatia, né? Da gente sentir, ouvir e escutar o que o outro está trazendo, né? E realmente o processo mental é tão acelerado que a gente vai escutando e já vai dando uma solução. Ou ainda, quando ele chega com alguma situação assim, que para ele aquilo é um negócio gigantesco, aí a gente chega e faz, isso é besteira, já passei pior do que isso, quer dizer, né? Aí não é escutar, né? Isso não é escutar, né? Isso não é... ou ainda, a gente chega a dar a bola para frente, vamos em frente, quer dizer, você não entender o que está por trás daquela fala, né? Não fazer análise por trás do discurso, né? O que é que ele está querendo falar, não sentir, né? Isso aí é fundamental. Mas preletor Luiz, isso que você traz de assim, muitos conflitos, eles são gerados pela falta da escuta, isso é. E não só a escuta dos estudantes, esses são os que menos são ouvidos, tá? Qualquer nível. Mas também a escuta do professor, né? Muitas vezes a coordenação não escuta o professor, a gestão não escuta o professor, a escola não escuta a comunidade, né? Não escuta o que é porque a escola ela está para a comunidade, né? Assim como a comunidade também deve estar para a escola. Então,
essa falta de comunicação, às vezes ouve, mas não escuta, né, que termina muitas vezes criando conflitos, né, gerador de conflitos. Eu apontei alguns números, né, na questão de conflitos, de violência dentro de escola em São Paulo, que a gente vê que para o estudante isso vem diminuindo, né? Os estudantes que vivenciaram violência, e com os professores isso vai aumentando. É interessante, né? Isso, como é que pode dessa forma, né? Porque tem se feito muitos movimentos com os estudantes, isso tem se feito para combater o bullying. Então, trazer alguns programas onde os estudantes eles são protagonistas, né? Eles recebem os alunos, os estudantes novatos, então isso ajuda, o fato dele estar protagonizando, ele vê a escola como sendo dele, mas isso não é o cerne da questão, sabe? Isso é uma coisa que ele faz isso enquanto ele está naquele papel de... É o cerne da questão que a gente precisa trabalhar, que é isso que o CEV, né, como você trouxe, Fernanda, vem trabalhando, que é você ter roda de conversa, escutar, ver o ser humano como humano, né, e ver o que é que a gente pode, que contribuição a gente pode dar só de escutar. Eu estou valorizando, eu estou tendo atenção, eu estou sendo atencioso para com aquela pessoa. Isso muitas vezes ela faz um efeito na vida daquela pessoa muito maior até do que ele está dentro de um projeto que, quando o projeto acaba, ele também se acaba, né? Enquanto ele está como protagonista de um projeto, ele está bem, não cria conflito, mas como não foi trabalhado isso de maneira interna, né? Como ele não foi ouvido, ao contrário, muitos desses projetos eles falam, meio que decoram o que tem que ser falado, mas eles não são ouvidos, né? Eles nem dão a sua contribuição do que é que eles acham que poderia ser legal, aquele projeto. Então, essa história do escutar, ela é fundamental, sabe? Ela faz parte da empatia da gente. Eu só posso saber olhar para um fato na sua perspectiva quando eu escuto qual é a sua perspectiva. Senão, eu estou aí imaginando, então, como Fernanda disse, minha mente já está lá procurando solução. E outra coisa, sabe? A ansiedade hoje tem sido tão grande. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nessas questões socioemocionais que se vêm, porque a criança, já pré-adolescente, ela já tem que descobrir qual é a função, qual é a área que ela quer atuar, porque ela já entra no 9º ano pensando nisso, o ensino médio já é focado para isso, então isso dá uma angústia, uma ansiedade tão grande, que às vezes a gente está querendo falar alguma coisa e a gente mal abre a boca para falar e o outro já conta uma história em cima daquilo e não permite, né? E isso, quando a gente presta atenção, isso tem sido muito o papel de muitos professores, sabe? O estudante começa a falar e ele nem conclui, ele já está lá dando, né? A resposta já está falando, a ansiedade tem sido tanta, e nada melhor do que fazer meditação, né? Leva a meditação para dentro da escola. Leva a meditação. A gente aprende a respirar. A respiração oxigena o cérebro, ajuda a gente a encontrar esse ponto de equilíbrio aí no pêndulo, né? A respiração, sabe? É fundamental a gente estar trazendo isso desde pequenininho. Tem tantas técnicas que a gente pode fazer com que a educação infantil comece a meditar, né? Às vezes é só deixar a criancinha na hora do descanso, bota um bonequinho de pelúcia na barriguinha dela, pede para ela ir vendo e contando quantas vezes, né? Pede para ela ir chamando o nome de Deus enquanto o ar entra. Isso já vai ajudando ela a entrar na meditação, a diminuir essa ansiedade que essa sociedade aí competitiva e capitalista tem trazido para esses estudantes e os professores mais ainda, porque eles têm que fazer com que os meninos aprendam como, se nem ele está aprendendo a escutar, né? Então, a meditação, sabe? E o CEV tem ajudado muito nisso, viu, gente? Verdade, verdade. Bem, aproveitando, né, a deixa aí que tanto a preletora Fernanda como a Dalvaneide falou do CEV, né? Nós estamos num período que estão abertas as inscrições
para o CEV 2022 nas regionais. Então, para você que nos acompanha nesse momento, caso você queira, né, saber se na sua regional ela tem esse curso, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, você pode entrar no site, né, dos educadores e também mandar um e-mail, talvez, né, para cev@sni.org.br para saber se na sua regional tem o curso. Leitoras, estou amando essa conversa, ficaríamos proseando aqui horas e horas, né? Mas o tempo está correndo, né? Então a gente vai passar agora para uma rodada que são as considerações finais. Então vamos iniciar, né, pelas considerações finais da preletora Fernanda. Então, gostaria mais de agradecer, né? Tanta coisa para a gente falar, mas eu estou com muita vontade de continuar escutando. Estou adorando aqui essa oportunidade, tanta coisa. Gente, você que está em casa, a gente planeja falar uma coisa, e conforme aqui a roda de conversa vai, a conversa toma outro rumo, a gente vai lembrando de tantas coisas, então é uma oportunidade assim, muito gostosa. Mas queria dizer para o pessoal, né? Nesse momento, né, final de janeiro, logo estaremos aqui com aula novamente, da gente levar conosco para a escola, mesmo que seja, se não for o educador, um professor, que você é o pai, a mãe, tudo bem, mas leva essa escuta, né, esteja aberto para escutar, para acolher, porque às vezes o pessoal está chegando, né, com essa ansiedade, está chegando, cada um, né, chegando de uma forma, de novo para um ano letivo diferente. Então, que a gente tenha esse olhar, né, acolhedor, essa escuta para estar, se você está recebendo a sala de aula, para receber os alunos, para receber as pessoas com quem você trabalha, receber, enfim, para que a gente já comece o ano, né, já na trilha dessa convivência harmoniosa. Aí, que praticando é possível, né? Praticando o quê? O ensinamento, a meditação, esse olhar que eu e o outro somos um só, né? Então, de empatia para com o outro. Então, essa é a minha fala final e agradecer vocês dois, né? Ao Luiz pela oportunidade, da Vaneide aqui, linda, sempre a gente aprende tanto. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Fernanda, muito obrigado. Leitora Dalvanese. Eu queria agradecer profundamente estar com vocês dois, estar com esse público maravilhoso dos educadores, para mim é sempre um privilégio, é uma honra, na verdade, né? Eu estar aqui é uma honra. E, assim, eu gostaria de deixar, né, essa mensagem, a gente está iniciando o ano letivo, e às vezes quando a gente chega na escola, principalmente aí quem trabalha no ensino superior privado, às vezes acontece de ter retirado uma disciplina sua, né? Às vezes acontece de não é a sala que me colocaram não é aquilo que parece ser um gerador de conflitos, né? A gente conseguir ver isso de coração aberto, né? E saber que tudo acontece realmente para o nosso bem. A diretora Fernanda falou que a gente se programa uma coisa e chega aqui a roda de conversa vai outra, né? Eu tenho me programado de trabalhar, da gente estar falando aqui sobre o canto para contemplar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? Para você que está conhecendo a Seichonoye agora, procure lá na livraria, né? Na livraria virtual. E, na verdade, não falei, né? Vai lá na livraria cni.org.br. E eu terminei não falando nada sobre ele, mas eu gostaria de concluir, né, falando sobre ele. Às vezes, a gente pensa que aquilo está acontecendo para nos derrubar, né? Que as pessoas estão fazendo alguma coisa para puxar o tapete da gente. E não é para a gente crescer. E tem uma passagem nesse canto que eu não disse lá na palestra, porque eu tinha guardado para cá, que ele fala assim, né? Ele pergunta ao anjo, né? Por que se Deus, vou falar com minhas palavras, se Deus sabe de tudo, né? Se tudo é bem, por que às vezes a gente cai tanto? Por que às vezes a gente cai em tanta situação difícil, em tantos conflitos? E aí o anjo que está lá falando, ele dá um exemplo, ele diz assim, uma criança quando nasce, que ela começa a andar, ela não levanta e anda, ela cai muito, né?
E cada vez que ela cai, o que é que o pai faz? Né? O que é que o pai faz? Aí o pai vai lá e, não, então porque ela caiu, não vou botar no braço e nunca mais boto no chão. Não, o pai ajuda a levantar e deixa que ela caia quantas vezes for necessária. E essa criança, ela fica sofrendo porque caiu? Que nada, ela levanta morrendo de rir, vai de novo e tenta de novo, né? Até ela conseguir. Assim também são os desafios da nossa vida. Né? Se também são os conflitos internos que a gente passa no nosso ambiente de trabalho, com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos gestores, seja lá com quem. A gente pode estar, nesse momento, está caindo, mas que a gente levante sorrindo e saber, eita, né? Tentei e não consegui, vamos de novo, até que a gente possa superar todos os desafios. As coisas acontecem, não é para nos derrubar, as coisas acontecem para que possamos aprender. E, às vezes, aprender parece doer, né? Mas, na verdade, é um caminho de aprendizado, né? O para quê? Então, que esse ano letivo, se chegou, trocou a turma, tirou sua disciplina, só agradeça, porque, com certeza, isso é para que a gente tenha um ano letivo melhor, um ano letivo mais proveitoso. E lembrando, eu e o outro somos um, né? Então, tudo que eu mudei, meu chip mental, isso pode acontecer, isso vai refletir lá fora. Então, gratidão imensa de estar aqui e que possamos ter mais e mais encontros, né? Muito obrigada mesmo, preletor Luiz, preletora Fernanda. Nossa, eu que agradeço, né, em nome da superintendência, preletora Fernanda, preletora Dalvaneide, generosamente ter separado aí um tempinho, né, da agenda de vocês para vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? Bem, para encerrar, então, né, o nosso programa, nós abrimos com uma oração, vamos finalizar com uma oração, e a oração que nós vamos fazer está no livro Minhas Orações, que vocês também encontram, né, na livraria virtual. Na página 39 tem a oração para tornar a mente radiante. Então, aqueles que puderem, né, assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai sempre me protege e deixo tudo em suas mãos, com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina o meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Que lindo, né, gente? Que lindo. Com essa linda oração, então, mais uma vez, agradecendo aí a generosidade da preletora Fernanda, da preletora Dalvaneide, a todos que participaram, né, desse nosso encontro aqui hoje. Fiquem atentos, nossa programação toda quinta-feira. Quem não pôde assistir à palestra da preletora Dalvaneide às 14 horas hoje, ela está disponível aqui no playlist, né? É só acessar e ouvir quantas vezes quiserem, né? Então, preletoras, Deus abençoe muito vocês, obrigada. Todos os seus familiares. Muito obrigado. Muito obrigada. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022.
Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!